Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais um podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Papa João Paulo II, né? Sobre o Santo João Paulo II e todas as questões que o levaram a ser o pontífice e todas as questões que estavam em torno disso. Uma figura sem dúvida nenhuma sensacional. Essa palestra eu ministrei algum tempo atrás, lá no Seminário Diocesano de Petrópolis, e uma frase que os candidatos ao diaconato relataram que ficaram muito impressionados, foi uma frase que eu disse, que eu repito agora. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores personagens históricos do século XX, esse Papa João Paulo II, que nós vamos começar a verificar agora, né? Qual que é a fonte do nosso estudo, do meu estudo, que eu vou agora partilhar um pouco com vocês? Você deve estar em algum curso meu, um curso que eu estou ministrando, né? Ou você comprou algum CD que tem esse material, ou até mesmo, depois de um tempo, eu disponibilizo também em outros canais, né? Site, blog e etc. Então, bem-vindo, agradeço muito a oportunidade, além de estar falando um pouco disso, que é uma coisa que eu gosto muito, de também ter a oportunidade de entrar na sua casa. Vamos lá. Essa é a fonte, tá? É o Riccardi, que é um teólogo, tá? Um escritor italiano, tá? Que fala um pouco sobre o João Paulo II, a biografia. Esse livro saiu antes da canonização dele, tá? E aí ele fez um apêndice. Ele fez João Paulo II, o Santo. Tá? Vale a pena ler. Então esse é o referencial teórico das minhas aulas. Eu peguei esse livro, li o livro todo, fichei o livro e a partir do livro eu montei os slides. Qual que vai ser o cronograma de estudo? Vamos lá. O mistério Wojtyła, tá? Um homem e uma história, um padre polonês, o líder global e as encíclicas. Então, basicamente, a gente vai ver isso no estudo, tá? O mistério do Wojtyła, tá? Um homem e uma história, um padre polonês, o líder global e as encíclicas. Falar de João Paulo II também é lembrar um pouco do Vaticano II, tá? Vaticano II, que no dia 8 de dezembro de 2015, tá? Na verdade, no dia 7 de dezembro de 2015, completou, aliás, 50 anos, tá? Eu também estou montando um podcast, muito provavelmente vai ser depois desse, sobre a carta do Papa Francisco, Misericordiae Vultus, a bula de proclamação do Ano Santo. E ele também faz a menção lá ao Vaticano II, 50 anos da locução final do Paulo VI, né, encerrando o Vaticano II. Vamos lembrar um pouco o Vaticano II, tem tudo a ver com João Paulo II. Vamos lá, vamos lembrar. 11 de outubro de 1962 a 7 de dezembro de 1965. Tá? Isso aí é a capela Basílica de São Pedro, montada para o Vaticano II. Tá? Olha que sensacional essa imagem. E aí vamos explicar um pouquinho por que a Igreja Católica convoca um concílio. Tá? E também vai muito de acordo com a escolha de um Papa. Então, esse slide, que eu aprendi lá com a minha querida doutora professora Marta Braga, esse slide vai servir tanto para explicar o Vaticano II, como para explicar a eleição do Papa João Paulo II. O que a Igreja, quando se reúne no conclave, quando se reúne no concílio, espera. Tá? Então, nós temos aqui essa primeira linha, que seria o tempo da Igreja. Tá? Paralela a ela, a vida secular. E o que a Igreja faz? A Igreja, no seu tempo, olhando para o seu fundador, olhando para a mensagem evangélica, olhando para as exortações apostólicas, olhando para toda a sua tradição, ela faz incursões na vida secular, sem perder a tradição. A Igreja, basicamente, é isso. Tradição e missão. Olhar para a cruz e olhar para o século. Olhar para a cruz e olhar para a temporalidade. Olhar para a tradição e olhar para o mundo contemporâneo à luz da tradição. Isso é a Igreja Católica, né? Eu coloquei alguns termos, né? O magistério. O que é o magistério?
é a autoridade que a pessoa tem de ensinar. Por exemplo, eu sou formado em História, tenho licenciatura em História. Então, eu tenho magistério em História. Então, eu tenho autoridade, né, por lei, tá, garantida por lei, para gozar das prerrogativas de professor. Quando eu falo de magistério da igreja, eu estou falando que a Igreja Católica tem essa autoridade de ensinar e exortar. Tá? Então, quando o Papa fala ex cátedra, isso quer dizer da cadeira, daí que vem a palavra catedral, é a igreja da cadeira do bispo. Tá? Então, ex cátedra. Quando a igreja fala em relação à fé e moral, o Concílio Vaticano I já tinha falado isso, a igreja é infalível. Tá? Quando a igreja fala em fé e moral, quando o Papa fala em fé e moral, né? Infalibilidade papal. Então, a igreja que vai estar no seu tempo, tá? Na sua tradição, sem perder o caráter evangélico, sem perder o caráter de elevar essa mensagem, de levar essa mensagem. Elevar no sentido da compreensão dela, então a gente vai, aos poucos, entendendo um pouco mais a história, entendendo um pouco mais a mensagem evangélica. Assim, eu estudo a história da igreja. Tá? Se você está fazendo um curso comigo agora, eu não sei, né, basicamente agora estou dando 2 cursos. Um na paróquia de Teresópolis de Paquequer e um aqui na Universidade Católica de Petrópolis, curso de História da Igreja, História do Cristianismo. Então, o estudo em História do Cristianismo é estudar não o dogma em si, porque isso seria um curso de teologia, mas a gente vai estudar a evolução dos dogmas. Como que a compreensão desse dogma vai mudando de acordo com o século que ele está. Tá? Não a essência, não a tradição. A igreja que não pode, não deve perder a sua essência. Ela tem que adequar a mensagem, não o conteúdo da mensagem. Então, por exemplo, você pensar há 50 anos atrás, que você estaria na sua casa vendo um leigo, tá? Eu sou leigo, não sou sacerdote, vendo um leigo falando sobre as coisas da igreja, isso era quase inconcebível. Hoje não. Hoje a gente tem a tecnologia. Eu não sei de onde você está. Você pode estar fora do estado do Rio de Janeiro vendo meu vídeo. Tá? Olha que interessante. Isso há 50 anos não existia. Agora, a mensagem do Evangelho é a mesma que Agostinho de Hipona pregou. É a mesma que Tomás de Aquino pregou. É a mesma que Pedro e Paulo pregaram. A mensagem está salvaguardada. A mensagem está intacta. Por isso que a igreja tem um chamado depósito fidei, o depósito da fé. Tá? E aí, uma frase famosa, Roma locuta causa finita est, Roma disse, resolveu a situação, cala-se, né? Então, a tradição e a missão da igreja. Mais tarde a gente vai voltar disso. É um pouco isso, né? É a luz de Cristo que vai iluminar a barca de Pedro. Quem é a barca de Pedro? Nós, a igreja. Né? É a luz de Cristo que vai iluminar a barca de Pedro, que é a igreja. A gente tem agora, falar um pouco de alguns antecedentes históricos do Vaticano II, tá? O que levou o Vaticano II a ser proclamado e as dificuldades do Vaticano II. Aqui a gente tem um livro famoso, né, do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, que vai explicar o chamado processo de desencantamento do mundo. Max Weber vai dizer nesse livro, que é sensacional, um livro difícil, mas sem dúvida nenhuma, para você que é de disciplina humana, de repente você está também assistindo essa aula em alguma plataforma de educação à distância, para entender um pouco essas questões do mundo moderno, se faz necessário que você leia esse livro, muito interessante, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que ele vai falar? Ele vai falar no processo de desencantamento do mundo. Ele vai falar que o homem primitivo, o homem mesopotâmico, o homem egípcio, esses homens acreditavam em muitos deuses. Era um mundo mágico, era um mundo encantado, onde deuses e criaturas tinham a mesma natureza. O exemplo disso, você deve ter visto o filme Avatar. Né? A gente tem lá o planeta Pandora, nós temos lá Ewa, que é a deusa, e tem os navios, que são os habitantes daquele planeta. Só que eles são uma coisa só. Ewa, que é a deusa, o planeta Pandora e os habitantes navios estão ligados por uma simbiose. Tá? Então, um mundo mágico, um mundo politeísta,
onde o sol é Deus, Ra, né? A terra é Deus, o trovão é Deus, os fenômenos na natureza são deuses, na verdade. Tá? E o Weber vai explicando que isso vai sendo eliminado pelo monoteísmo judaico e pela filosofia grega. Vem o cristianismo, incorpora a mentalidade judaica do monoteísmo, incorpora a mentalidade da filosofia grega e torna um Deus, como o judeu, tá? Mais uma pessoa. Com o protestantismo, esse Deus é um Deus da prosperidade. E no mundo contemporâneo, sai Deus e entra a prosperidade. Então, é um pouco da lógica da ética protestante do espírito do capitalismo, que fala o Weber. Então, eu tinha muitos deuses, eu tenho um Deus como uma pessoa, eu tenho uma sistematização da fé, eu tenho um Deus que é um Deus que me dá prosperidade, e depois eu tiro o Deus e fico só com a prosperidade. Tá? Ele fala que essas são as bases do capitalismo moderno, né? Do capitalismo que nós vivemos hoje. Claro que, de repente, se você está numa turma de doutrina social da igreja, eu estou ministrando em algum curso nesse momento de doutrina social da igreja, nós vamos falar mais disso durante as aulas. E aqui nós temos do lado, né, Johannes Calvinus, né, o teólogo, tá? Calvino, que pegou a ética protestante, tá? Não a do Weber, claro, que é muito antes de Weber, só que ele pega essa ética protestante e ele leva à exacerbação disso. Tá? Ele vai falar que existe uma predestinação, ele vai falar que a bênção é o sinal, aliás, o lucro é o sinal da bênção material de Deus. Tá? Então, e a gente vê um pouco isso nas nossas igrejas, né? Nas nossas igrejas cristãs, principalmente de ramificações neopentecostais, essa exacerbação da prosperidade. Né? E isso é uma mentalidade judaica. Você pegar lá o leproso, né? Quem era o leproso? O leproso não era alguém que tinha uma doença, era alguém que era um pecador, era alguém que estava sendo macerado por Deus, esmagado por Deus. Né? Então é um pouco da mentalidade judaica. Depois disso, nós temos a Revolução Francesa. Tá? Claro que Weber vai escrever o livro em 1904, tá? Depois da Revolução Francesa. Mas antecedentes históricos do Vaticano II. A gente tem a Reforma Protestante, a gente tem a Revolução Francesa, os ideais liberais, a frase de Robespierre famosa, cai-se os tronos, cai-se os altares. Tá? Daqui a pouco eu vou botar um slide, materialismo e metafísica. Nós temos a Revolução Industrial, tá? Nós temos aí uma crítica à Revolução Industrial, os tempos modernos, né, de Chaplin, né, 1936, os tempos modernos. A pessoa que, na Revolução Francesa, aqui, vira uma coisa, vira um produto, tá? E nós temos a lógica do capitalismo. Tá? Se você está num curso de doutrina social da igreja, muito provavelmente você ouviu falar bem disso. Né? O que fala a doutrina social da igreja? Não importa o regime, enquanto o homem não souber de sua dignidade e não valorizar a dignidade do outro, pode ser qualquer regime, que vai continuar tendo desigualdade, vai continuar tendo exploração, vai continuar tendo morte, vai continuar tendo fome. A doutrina social da igreja, que é sensacional, vai versar sobre isso. Né? A doutrina social da igreja, rapidamente, tem dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da subsidiariedade. Tá? E o segundo princípio é do bem comum. O que seria subsidiariedade? O Estado tem que dar o subsídio para que a pessoa se desenvolva por si só. E o princípio do bem comum é a destinação universal dos bens. Tá? Os bens têm uma destinação universal. Cabe ao Estado gestar isso de uma maneira adequada. Claro que a igreja não é contra a propriedade privada, mas ela vê que existem bens que são universais. Um outro princípio que também é sensacional nesse momento de política efervescente no Brasil, interessante também dizer, é o seguinte: o Estado é para a população e não a população para o Estado. Tá? Isso fala bastante a doutrina social. O regime que nós vivemos já há muito tempo é o capitalismo. O que significa o capitalismo? É o trabalho, é o dinheiro e é o consumo. Você vende sua força de trabalho em troca de dinheiro para poder consumir. E aí, tipo de trabalho
quantidade de dinheiro, tipo de consumo. Se eu tenho horas e horas e horas e horas de trabalho, eu tenho um tipo de dinheiro e eu vou ter um tipo de consumo. Tá? Quem vai explicar isso é o barbudo, o Marx, não o Max Weber, mas o Karl Marx, no seu livro, né, famoso e polêmico, né, Manifesto do Partido Comunista. Só que geralmente os alunos de história me perguntam, né, Bruno, que livro que eu devo ler de Marx? O Manifesto do Partido Comunista? Olha, eu falo, o Manifesto do Partido Comunista não é nada. O livro principal, para você entender a teoria marxista, é o livro chamado Capital, que são 3 grandes volumes. Tá? O Marx, ele vai dar uma outra conotação ao trabalho. Tá? Ele vai, segundo o seu ideal, ele vai pregar uma revolução para que aconteça o socialismo. Só que isso é antagônico ao cristianismo. Completamente. Uma vez eu estava numa aula e a professora, bem marxista por sinal, falou o seguinte para mim. Bruno, o cristianismo não quer o bem comum? Eu falei, que é a professora. O cristianismo não quer que as pessoas tenham as coisas? Queremos, professor. Então, o marxismo também. São iguais. Aí eu citei, né? Só um minutinho, professor. Ó, vou citar uma passagem bíblica para a senhora, tá? Atos 2, 42. Perseveravam ele na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, nas orações, nada lhe faltava, repartiam os seus bens. Aí lá. Então, Bruno, você está concordando comigo? O cristianismo e o comunismo têm o mesmo fim. O problema não é o fim. O problema é o meio. O marxismo, comunismo, socialismo, o fim é a luta armada. Tá? Olha, esse cartaz é sensacional. Esse cartaz é autoexplicativo. Você tem aqui a estrela comunista do partido bolchevique russo. Tá? Interessante se eu tirar o martelo e a foice, fica um partido conhecido no Brasil. Né? E eu tenho aqui a moça, que é uma agricultora, e por isso a foice. E eu tenho um rapaz que é industrial, que está na indústria, tá? na área industrial. Então, são os trabalhadores russos. Tá? E aqui, o militar, a arma. E a frase famosa do Marx, né? Proletariado do mundo, univos. Para quê? Para ter revolução. Seria o proletariado tomar o poder. Mas tomar o poder de que forma? De um poder de uma maneira democrática? Não. Através da luta armada, através da revolução. Então, esses são os contextos, né? A gente tem a Revolução Francesa, a gente tem o capitalismo, a gente tem, para mim, o pior da ideologia marxista, que é a questão do materialismo, o fim da metafísica. Tá? Vale o que está escrito, vale o que eu posso explicar, vale o físico. A metafísica não vale mais. Claro que isso não vai acabar com Marx, isso vai acabar lá na Revolução Francesa. A Revolução Francesa já tem ideais que são totalmente antimetafísicos, tá? São materialistas. Tá? Volto lá ao comunismo. E aí o que seria o materialismo? Seria um mundo sem as questões espirituais, um mundo sem as questões teológicas, um mundo sem Deus. Tá? E aí é o mundo das trevas. Né? O mundo teológico, para o materialismo, é o mundo das trevas. E quem paga o pato, sem dúvida nenhuma, é o cristianismo. Tá? Entenderam? Pagar o pato é o cristianismo. Tá? E a Igreja Católica, sempre. Todos os males da humanidade, né? Com certeza você escutou isso do teu professor de história, né? Tua aula na faculdade, de repente. Todos os males da humanidade foram feitos pela religião. Não. Pelo contrário, né? A religião sempre foi uma guia para o homem. E o maior empreendimento da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, é o cristianismo. Tá? Sem dúvida nenhuma. Um dos maiores empreendimentos intelectuais e caritativos da história da humanidade é a Igreja Católica. Tá? Claro, você de repente não concorda, mas
que a igreja está posta há 2000 anos e vem influenciando de maneira capital o mundo que nós vivemos, isso é incontestável. Tá? E aí, o que a igreja faz quando vê os desafios do mundo moderno? Voltando àquela imagem, né? Aqui, ó. Vou voltar aqui. Peraí. O que a igreja faz quando vê os desafios do mundo moderno? Vai para o século. Olha para o século. Se debruça sobre o século. Tá? Vamos avançar aqui. Os desafios do mundo moderno geraram o Vaticano II. Aí, né, João 23. O desafio para a igreja é tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje a energia inesgotável, vital e divina do Evangelho. É justamente aquele quadro que eu mostrei para vocês, né? A igreja que está no tempo dela, a igreja que tem uma tradição, a igreja que tem pilares sólidos, ela faz incursões temporais, seculares, ela não fica lá. Se a igreja tivesse ficado no século, com a primeira corrente do mundo moderno, ou do mundo contemporâneo a ela tinha acabado. Tá? Se a igreja começar a reformular suas regras, acaba. Porque eu não posso reformular uma regra negando o que a igreja acredita há 2000 anos. Negando o seu fundador. O que eu posso fazer é adequar a mensagem ao século. Não mudar a mensagem. Eu não posso mudar a mensagem. O que seria a adequação da mensagem ao século? Nós estamos em 2016. Olha como é que você está estudando história. Isso é uma adequação. Mas eu não estou, em nenhum momento, suprimindo o que a igreja ensinou há 2000 anos atrás. Entende? O desafio para a igreja de tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje essa energia inesgotável, vital e divina do Evangelho. Tá? E aí a gente vem, né, o Papa João 23 falar do aggiornamento. O que seria um aggiornamento? Né? Um termo italiano. Seria um reacender-se, né? Um mover-se através do Espírito Santo. Né? E foi isso basicamente que foi o Vaticano II. João 23 foi e proclamou o concílio, e o Papa Paulo VI deu prosseguimento e encerrou o Concílio Vaticano II. Aqui, dia 8 de dezembro, como eu disse, a celebração final para as horas de mensagem da humanidade. Claro que a locução foi dia 7. Tá? O Concílio trabalhou durante 2 anos, pontificados diferentes, né? O quis e encaminhou, né, João 23. O Papa Paulo VI aceitou, levou avante e o concluiu. Tá? Aí a sessão solene. Tá? E quais são os principais temas do Vaticano II? Abertura ao mundo moderno. Abrir a igreja a um diálogo com o mundo contemporâneo. Tá? Você pegar lá o Papa Pio IX, ele tem uma carta interessante chamada Silabus, que ele vai condenar o liberalismo. Ele vai falar que o liberalismo é a heresia do americanismo. E aí depois vem o Papa Leão XIII, com a famosíssima encíclica Rerum Novarum, e condena, mostra, mas dá possibilidades, e dialoga com esse mundo moderno. Tá? Isso é uma questão também da doutrina social da igreja. Eu vou fazer já um podcast, fique atento, sobre a doutrina social da igreja. Se você está fazendo algum curso comigo, você já deve ter contato com esse material. A reforma litúrgica, tá? Colocar a língua local dentro da celebração eucarística. Então, não abolir o latim, tá? A igreja não aboliu o latim. É colocar a celebração no vernáculo, ok? O padre vai celebrar agora de costa para o altar? Não, não é de costa para o altar. É de frente para o povo. Tá? Antes o padre celebrava de costa para o povo. Também não era. Ele celebrava de frente para o altar. Tá? Ele é o primeiro a rezar. Então é uma questão de nomenclatura, mas faz toda a diferença. O padre nunca celebrou de costa para o povo. Ele celebrava de frente para o altar. E ele agora também não celebra de costa para o altar. Ele celebra de frente para o povo. Entende? Reforma litúrgica, né? As constituições pastorais da igreja, principalmente a Lumen Gentium,
e a revelação divina, Dei Verbo, que é sensacional. Tá? Principais temas, então aqui a gente tem mais temas. Tá? A liberdade religiosa, a gente tem uma carta sensacional sobre isso. Um novo movimento ecumênico e o apostolado dos leigos. Tá? Então, os novos decretos. Unitate Redintegratio, sobre economismo. Orientalium Ecclesiarum, sobre as igrejas orientais. Ad Gentes, sobre a atividade missionária. Christus Dominus, sobre o munus dos bispos, sobre a missão dos bispos. Nós temos a Presbyterorum Ordinis, sobre os presbíteros. Nós temos a Perfecte Caritatis, sobre os religiosos. Nós temos sobre a formação sacerdotal também. Depois a gente vai ter o Papa João Paulo II falando um pouco da formação sacerdotal sobre os presbíteros na Pastores da Borvobis. Essa é Optatum Totius. Tá? Nós temos sobre os leigos, Apostolicam Actiutatem, né? Sobre a atuação apostólica dos leigos. Depois, João Paulo II tem uma outra carta que vai ser, não uma carta complementar, mas vai ser uma carta atualizada sobre os leigos, chamado Christi Fidelis Laici. Nós temos sobre a comunicação, como é que a igreja vai se comunicar no mundo contemporâneo, né? Nós temos os decretos Gravissimum Educationes, sobre a educação cristã, né? Nós temos vários colégios na nossa diocese de Petrópolis cristãos, nós temos uma universidade católica, nós temos um centro de formação em teologia franciscana. Como é que essas escolas têm que agir? Esse decreto é sensacional. Nós temos a Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, a Nostra Aetate, sobre as religiões não cristãs. Né? O Papa Paulo VI é um Papa especial porque enfrentou uma grande crise. Né? Primeiro, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Vamos lá, o que ele está falando aqui. O concílio queria marcar um período de despertar na igreja, mas como observou o intelectual francês André Glucksmann, se o Vaticano quis abrir a igreja ao mundo, o velho mundo recusou a igreja. Tá? Assim, com a crise pós-conciliar, parecia realizar-se a vitória do axioma subentendido em boa parte da cultura oriental. O avanço da humanidade deveria varrer as religiões definitivamente e no nível de toda a sociedade. A igreja iria acabar? Isso está no livro do Papa João Paulo II. Tá? No livro que é o referencial teórico da aula. Dessa aula. No livro que eu li para dar essa palestra. Então, é o axioma, né? O mundo moderno avança e o mundo antigo decai com a igreja. A igreja vai acabar? Eram um pouco as questões também da Revolução Francesa. A Revolução Francesa quis varrer a religião, quis varrer principalmente o cristianismo. Para você ter uma ideia, Napoleão não adotou imediatamente o calendário gregoriano. Fez outro calendário, que ele queria varrer totalmente a religião da face da terra. Inclusive, na coroação dele, ele se autocoroa. Ele não quis que a igreja coroasse. Ele se coroou, mostrando que aquilo para ele não tinha valor. Tá? E aí, novamente, magistério, concílio, vai e volta, temporalidade, vida secular. Tá? E aí a gente tem 26/8 a 28/7 de 1978, o Papa João Paulo I. Tá? Rápido, né? Rapidinho. Menos de um mês, Papa. Tá? Olha. Então, a gente tem que buscar um Papa. Paulo VI morreu, João Paulo I assumiu, e a igreja busca um Papa. Tinha dois caras, tá? Dois cardeais. Dois cardeais importantes na igreja, dois cardeais com perspectivas diferentes, mas muito famosos. Dois cardeais, feitos cardeais por Paulo VI. Então, isso quer dizer, olha, eu que estou fazendo o cara cardeal, tá? Então, olhem para ele. Arcebispo de Gênova, um italiano conservador, o cardeal Siri. E o cardeal Benelli, né, arcebispo de Florença. Então, duas das dioceses mais importantes da Itália, Gênova e Florença. Se o Benelli era um conservador, se o Siri era um conservador, o Benelli expressava a marca do governo pós-conciliar de Paulo VI. Era um homem de cúria romana,
era o candidato mais cotado de envolvimento com a política italiana, é fama de autoritário, né? O que acontece? Não tinha um estrangeiro na Cúria Romana, não tinha, o que isso quer dizer? Não tinha um estrangeiro que não fosse italiano na Cúria Romana desde 1523. Então, desde 1523, todo Papa era italiano. Tá? Então, tem dois italianos. E aí, o que o Riccardi fala? Só que eu estou falando não, tá, gente? É o autor, tá? Que tem aqui atrás a imagem, né? Da sé vacante, né? Da sé com aquele guarda-chuvinha, né? Sé vacante. Os italianos levaram suas diferenças para dentro do concílio. Os italianos, Siri e Benelli, levaram as suas disputas intelectuais, disputas em relação à teologia, disputas em relação a ser um pouco mais conservador, a ser um pouco mais conciliar, isso quer dizer, tocar o concílio, né? Tirar o concílio da letra e colocar o concílio na prática da igreja, na praxe da igreja. O que seria uma praxis? Seria uma prática reflexiva, né? E aí o que acontece? Difundiu-se entre os cardeais a citação de que o embate entre os italianos revela a sua inadequação. Os cardeais italianos, que eram maioria no conclave, isto é, com poder para eleger mais um papa italiano, se dividiram. Tá? O que é o panorama histórico? 60, 70 e 80. Tá? 60 eu tenho, né? Guerra Fria, que seria o comunismo e o capitalismo. Eu tenho a liberdade sexual com a pílula anticoncepcional. Eu tenho a corrida armamentista, a Guerra nas Estrelas, Estados Unidos e Rússia. Eu tenho o Muro de Berlim. E eu tenho o início do século XX, é o século do niilismo. O que é niilismo? Vem de nihil, que significa nada. Tá? É a crise da modernidade. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Bauman. Ele vai escrever mundo líquido, né? Ele vai falar que hoje o mundo tudo é líquido, tudo é fluido, tá? É a base do nosso mundo hoje. O nosso mundo hoje as relações são assim fluidas, os compromissos são fluidos, né? As coisas que nós aprendemos de criança não existem mais, por exemplo. Hoje numa discussão acadêmica, no nível acadêmico, na universidade, você fala assim, não, isso é verdade. Aí a pessoa vai falar para você e falar assim, não, meu caro, isso é a sua verdade. Então, essa é a marca do niilismo. Olha como é que é complicado, né? A gente fala, né? Jesus Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente vive num mundo que não consegue enxergar a verdade, como é que se prega a fé? Olha como é que isso é angustiante, né? Vamos lá. E é o grito, né, do Edmund Muth, né? Crise existencial, né? É um homem que é um desespero existencial. Nunca se teve tanta depressão, né, minha gente? Quando eu era pequeno, a gente contava assim, mais ou menos, meio borocochô, a gente falava que estava triste, né? Hoje a pessoa já fica em depressão, né? Ninguém fica mais triste, todo mundo fica deprimido, né? Não é uma coisa interessante? É uma crise, tá? Então, de 1523 até 1978, 44 papas italianos, olha só. Eu tenho Clemente VII e o João Paulo I, também italiano, tá? E aí vem um estrangeiro, Wojtyła, recém-ordenado sacerdote em 1946, aliás, um polonês, né? E aí ele é eleito em 78 e fica até 2005, tá? E o brasão dele, muito bonito, por sinal, né? Ego sunt totus tuus Maria, eu sou todo teu Maria, né? Então, o mistério de um novo Papa. E aí essa fala dele, tá? Eu sei que a escrita está coberta pelo meu rostinho aí, mas eu vou ler para você, ok? Os eminentíssimos cardeais chamaram o novo bispo de Roma. Chamaram de um país distante. Parece muito com o discurso do Papa Francisco agora, né? Distante, mas sempre tão próximo pela comunhão e na fé e na tradição cristã. Olha que interessante, né? Na comunhão, na fé e na tradição cristã. Eu estou distante, mas eu estou próximo. O que une os cristãos católicos é a tradição, é a fé, é o partir do pão, é a Eucaristia.
Por exemplo, eu estou fazendo esse podcast, nós estamos na Semana Santa. Nós estamos na Segunda-feira Santa. Ontem, domingo de Ramos. Toda a igreja celebra a Semana Santa. Isso é oração em comum, isso é sensacional. Tive medo ao receber essa nomeação, mas filo em espírito de obediência a nosso Senhor Jesus Cristo e confiando em sua mãe, Nossa Senhora Santíssima. Quem é Wojtyła, né? O Papa autografando uma foto, né? Olha, um homem e uma história, né? Isso aí vai a Dovice, né? 18 de maio de 1920. É interessante, mesmo dia de aniversário de um grande amigo meu, o padre João Rosa, né? Então, o jovem Wojtyła teve contato com os guetos na Polônia, dos judeus, onde os judeus viviam. Claro que foi guetos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Jogava muito futebol com eles, inclusive. Fala, quando ele foi papa, ele teve reaproximou muito a comunidade judaica da Igreja Católica, tá? Um jovem universitário, aos 20, eu já tinha perdido todos os que amava. Olha que sensacional. Tá? Aos 20 anos, eu já tinha perdido todos. Vale muito a pena ver também o filme Carol, tá? Mostrando um pouco a história do Karol Wojtyła, né? Cracóvia Universitário, né? Na universidade, né? Em Cracóvia. Tá? Um padre polonês. Em outubro de 1942, ele bateu às portas do Palácio Arcebispal de Cracóvia e pediu para estudar. Logo em seguida, ele começou a ter aula de seminário clandestino. Por quê? Segunda Guerra Mundial. Tá? A Polônia invadida. Teve a Blitzkrieg. O que é a Blitzkrieg? A Guerra Relâmpago. O exército de Hitler, né? A tropa chamada Weimar, invade a Polônia com tanques blindados, na divisão Panzer, que fala. E é interessante que os poloneses receberam a divisão Panzer de cavalo, né? Para tu ver a discrepância de tecnologia entre o polonês e o alemão. Vamos lá. Um homem de 3 mundos, né? Vamos lá ver os mundos de João Paulo II. Um lugar habitado pelo nazismo e depois pelo comunismo. Tá? Polônia, que foi anexada depois da Segunda Guerra Mundial à União Soviética. Tá? Da Alemanha Oriental para cá era o mundo soviético. Tá? A história entende sobre a luta das consciências um extrato de eventos. É o Papa João Paulo falando. Nesse estreito Nesse estreito, aqui está errado, deixa eu acertar aqui de uma vez. Ó. Então aqui a fala do Papa João Paulo II. A história entende sobre a luta das consciências um extrato de eventos. Nesse estreito vibram vitórias e derrotas. A história não as cobre. Antes, as faz ressaltar. Pode a história ir contra a corrente das consciências? Não podemos consentir na fraqueza. Débil é o povo quando consente na derrota, quando se esquece da sua missão de vigiar até que chega a hora. As horas voltam sempre no grande quadrante da história. Eis a liturgia dos eventos. Essa é uma passagem belíssima do livro dele, do Karol Wojtyła. Né? Vamos lá. E aí, depois do Vaticano II, a Igreja passa, sem dúvida nenhuma, por uma crise de identidade católica e além da secularização. Porque o Vaticano II foi, sem dúvida nenhuma, uma grande revolução na Igreja. Não nas questões dogmáticas, entende? Não me entenda mal. O Vaticano II não é um concílio dogmático, é um concílio pastoral. Tá? Mas isso criou um problema. Quem viveu nesse período sabe que foi muito confuso para a Igreja, porque as mudanças foram feitas de uma maneira abrupta e nem sempre de uma maneira pedagógica. E isso teve uma crise muito forte. O Vaticano II não foi bem recebido por várias partes da Igreja. Várias partes da Igreja não receberam o Vaticano II de maneira adequada. A gente tem aqui
né? No Brasil, inclusive, na Diocese de Campos, que depois teve um problema com a sua administração apostólica. Hoje, o Bento XVI, né, retornou, né, chamados lefebristas, né? Então, uma série de coisas. E o problema da secularização. O que seria a secularização? Um mundo sem Deus, né? E a gente vê um mundo sem identidade. Esse é um problema, né? E aí, bispo e cardeal, bispo em 4 de julho de 1958, popular e com uma pregação arrebatadora, governa a diocese por mais de 16 anos. Olha só, então, além de padre, foi bispo por 16 anos. Então, um padre de paróquia, depois um bispo, pastor, né? Pio XII nomeia em 26 de junho de 1967 cardeal, né? E papa depois, né? E a pergunta, um papa muito novo. E as correntes dentro da igreja perguntavam, João Paulo II é um progressista? É um cara que vai tocar o Vaticano II? É um cara que vai abrir a igreja para o mundo contemporâneo? É um cara que tem ideais reformadores? Ou é um conservador? Né? Eu acho, assim, analisando, que ele era um homem de igreja. Tá? Sem dúvida nenhuma. Nem um progressista, nem um conservador. Um papa. Um cara que tem a missão de levar a mensagem cristã adequada ao lugar que ele está, ao lugar que ele vive, ao tempo que ele vive, sem a modificar. Sem modificar. Sem modificar a missão da igreja. Sem modificar a tradição da igreja. A gente vê isso no Papa Francisco hoje, né? As pessoas falam, o Papa Francisco é moderno. É um Papa. É um Papa que tem a missão de levar a tradição da igreja para o mundo de hoje. E aí, claro, vai utilizar outras dinâmicas, não mudando a fé, não mudando os dogmas, não alterando os dogmas, não alterando o que a igreja crê, porque se a igreja alterar o que a igreja crê, altera Cristo, rasga a Bíblia. Tá? Não é isso. Muito pelo contrário. A igreja está firme no seu depósito. A igreja está coerente no depósito da fé. Porém, a maneira de pregar muda. A pastoral muda. A maneira de comunicar muda. E a gente tem aí o lema que eu já citei, totus tuus ego sunt et omnia mea tua sunt, sou todo teu e todas as minhas coisas são tuas, né? E aí a proclamação, o famoso Habemus Papa, né? No momento de sua eleição, o verdadeiro problema era enfrentar, não era como, na verdade, como enfrentar, era como sair da crise da igreja daqueles anos. Era necessário praticar a máxima fidelidade ao Concílio Vaticano II e também se devia purificar a recepção do concílio, aquilo que eu falei anteriormente. Tá? Então, acabamos de sair do concílio. Eu preciso ser fiel ao que o concílio disse. E, ao mesmo tempo, purificar a maneira como o concílio foi recebido. Lembra que eu disse que faltou um pouco de didática? Então, eu tenho que ser fiel ao concílio, porque a igreja proclamou. Agora, eu tenho que tentar apresentar esse concílio de uma maneira que as pessoas entendam, de uma maneira tal como ele é. Tá? Também se devia purificar a recepção do concílio. Não era, sobretudo, necessária uma reforma estrutural, mas uma profunda reforma espiritual. Né? Isso aí o Bento XVI em conversa com o autor, com o Riccardi. Né? E aí a frase que é impactante, né? O homem mais influente do século XX, sem dúvida nenhuma. João Paulo II parou guerra. João Paulo II eliminou o comunismo de grande parte da Europa, né, principalmente na Polônia. E era um homem sensacional, um homem de um carisma incrível. Agora, um homem de doutrina, um homem de perseverança, um homem que dificilmente desistia de suas propostas e de seus ideais. Um papa escritor, sem dúvida nenhuma. Ninguém escreveu tanto como João Paulo II, tem poucos papas que escreveram tanto quanto ele. 14 encíclicas. Esse que vos fala teve a honra e o prazer de ler todas elas. Né? Então eu vou falar agora uma por uma na ordem. Tá? A primeira, Redemptoris Hominis, sobre, né, o Redentor do Homem, falando sobre Jesus. Fala sobre a verdadeira antropologia, né, a verdade antropológica. Quem é o homem e elementos da antropologia cristã. Interessante é a maneira como ele vai escrever as encíclicas. Né? Então, se eu escrevo uma encíclica falando sobre os elementos da antropologia cristã, o que eu quero falar? Olha, cristão, olha, europeu, olha, asiático, olha, africano, olha, americano, olha o que você é. Olha quem é o homem, né? Lembrar lá do Batista Mondini.
O homem, quem é ele? Né? Então, o Papa, de uma maneira bem pedagógica, ele quer lembrar o homem da sua missão, da sua essência. Tá? E eu tenho aí o Divis Misericordiae, que inclusive o Papa Francisco cita, Deus rico em misericórdia, renovar a esperança na intervenção na misericórdia divina. Nós temos a Labora Exercens, né? Mediante o trabalho, ele vai continuar em 1981, comemorando os 90 anos da Rerum Novarum, né? Trabalha certas questões sociais e a coisificação do homem, aquilo que eu disse um pouco, a doutrina social da Igreja, que é uma coisa para mim muito cara também. Eu tenho os Slavorum Apostoli, os apóstolos dos eslavos, a problemática comunista no leste europeu, principalmente na Polônia, tá? Eu tenho essa que eu gosto muito, principalmente, né? Essa carta é muito bonita, né? Dominum et vivificante, o Senhor que me vivifica, né? A catequese sobre o Espírito Santo é sensacional, muito bonita, né? Redemptori Mater, né? Maria na igreja, no plano da salvação, é uma foto na nossa Catedral Imperial de São Pedro de Alcântara, foto com crédito para o diácono Marco Carvalho, né? E a solicitude Rei Sociale, né? Novamente João Paulo II se manifesta em matéria social, o capitalismo e o comunismo, tá? Vou ler um pedacinho para você. A doutrina social da Igreja não é uma terceira via, tá? Entre o capitalismo liberalista e o coletivismo marxista. Nem sequer uma possível alternativa às outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui por si mesma uma categoria. Não é tampouco uma ideologia, mas a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem na sociedade no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar essas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas de ensinamento do Evangelho, sobre o homem, sobre sua vocação terrena e sobre ao mesmo tempo transcendente. Visa, pois, orientar o comportamento cristão. Ela pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, mas da teologia, especificamente da teologia moral. Meu irmão, vale a pena ler, viu? Principalmente no Brasil, onde que as ebulições políticas, né, às vezes parece que tem dois lados, da esquerda e direita. E às vezes quem está na esquerda não sabe o que é esquerda, quem está na direita não sabe o que é direita. Qual o papel de você cristão em relação a isso, né? Então não é uma terceira via, é olhar a política à luz do Evangelho, tá? É olhar as relações humanas em relação à leitura dos Evangelhos. Outra que eu gosto muito também, Redemptoris Missio, né? A missão de Cristo Redentor, a validade permanente do mandato apostólico, do mandato missionário, né? Um Papa missionário, 209 viagens. Tem um quadro que tinha lá na igreja de Santo Antônio, muito bacana, né? Ele olhando para o relógio e escrito assim, é hora de evangelizar. Interessante. Há centésimos anos, falando 100 anos da Rerum Novarum, mais uma encíclica social, falando um pouco sobre a sociedade líquida, um mundo totalmente sem identidade. Então, você percebe que a igreja, ela se preocupa com as questões sociais à luz do Evangelho, sempre, tá? Veritatis Splendor, também sensacional, agora já mais pertinho da gente, 1993, sobre a moral. Hoje, porém, parece necessário refletir sobre o conjunto de ensinamento moral da Igreja, com a finalidade concreta de evocar algumas verdades fundamentais da doutrina católica, que, no atual contexto, corre o risco de serem deformadas ou negadas. Olha exatamente o que eu falei, tá? Tradição e missão. Tradição e missão. É olhar para o fundador, olhar para os apóstolos, olhar para os padres da igreja, olhar para a tradição apostólica, olhar para o magistério da igreja e pregar a fé agora. Tá? Ó, Evangelho Vitae, também sensacional, sobre o valor inviolável da vida. Tá? E a gente tem Ut Unum Sint, né? Que seja um sob empenho ecumênico. Essa é sensacional, essa é uma das minhas prediletas, né? Fides et Ratio, fé e razão, uma das suas encíclicas mais expressivas,
uma resposta metafísica ao mundo pós-moderno. Essa é sensacional. Leitura dessa encíclica é de emocionar. Tá? A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Né? E é uma das últimas, né? Eclésia de Eucaristia. A igreja vive de Eucaristia. Né? Na verdade, é a última encíclica. Outros escritos e exortações que eu coloquei, alguns, tá? São vários. Eu coloquei alguns que eu considero mais importantes. Né? Cris Fidelis Lais, em 1988, falando sobre a vocação do fiel leigo. Pastores da Bovobis, falando sobre os seminários, né? Sobre a vida consagrada para presbíteros. Vita Consecrata, falando sobre a vida consagrada. Né? Outros escritos e cartas. Dies Domini, que é sensacional também, ele fala sobre domingo, sobre o dia do Senhor. Novo Milênio Neunt, que saiu em 2000, né? 2001, que é o novo milênio. Mani Nobis Cum Domine, que foi um dos últimos escritos dele, né? Mani Nobis Cum Domine. Fica conosco, Senhor. Também é uma exortação, uma carta sensacional. Né? Outros escritos e constituições. Ex Corde Ecclesiae, sobre as universidades, também bem interessante. E aí ele foi beato João Paulo II, 1º de maio de 2011. E santo em 27 de abril de 2014. Né? Foi beato proclamado pelo Bento XVI. Bento XVI foi amigo pessoal dele. Trabalhou com ele quase 25 anos no pontificado. Né? Eram amigos pessoais. Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa reflexão. E vale a pena ler João Paulo II, tá? Vale a pena ler um grande papa, um grande santo, um grande teólogo, um homem de igreja e um grandiosíssimo filósofo. Lembro lá, sempre que eu estava lendo a Fita Terácio, eu estou vendo aqui atrás, eu tinha dicionário de filosofia aqui, que me ajudava a entender um pouco as cartas dele. São cartas difíceis, com uma profundidade sensacional, mas que vale a pena se debruçar. Ficamos por aqui, um forte abraço, agradeço mais uma vez o prazer de entrar na sua casa.